Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui na Humanas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Almeida, sou uma das cofundadoras da Humanas Saúde e é um grande prazer estar conversando hoje com você sobre um assunto que para nós é ouro. Nós que somos impulsionadoras de carreiras e negócios na área da saúde, é fundamental ter esses dados aqui pra gente, né? A gente estuda, a gente esmiuça aquelas pessoas, aquelas personas que a gente acaba atuando. E aqui a gente vai apresentar para vocês justamente um compilado de algumas das situações que são muito variadas. Todo o estudo que a gente faz a respeito dos nossos clientes realmente é uma análise que precisa ser esmiuçada. E a gente vai trazer aqui para vocês 12 pontos bem recorrentes para que você, se adequar a alguma dessas situações, já fique em alerta, já acenda aí, né, uma possibilidade de atuação, de diferenciação dentro do mercado. Então a gente sabe o quanto é importante a gente fazer movimentos diferentes para obter resultados diferentes. Então se você realmente está buscando, né, algum reconhecimento, um destaque profissional, mas mais do que isso, uma valorização financeira na área da saúde, fica atento, fica atenta, preste atenção a tudo isso aqui que eu vou colocar para vocês. A aula agora é um pouquinho mais compridinha, é um pouquinho maior, mas depois a gente vai acabar saltando alguns nuggetzinhos, alguns trechos, para aquelas pessoas que não têm condição de assistir todo o vídeo, consigam ir acompanhando na medida do tempo delas. A gente sabe muito bem, né, como é que é administrar o nosso tempo na área da saúde, a nossa atuação na área da saúde. Então, assista da maneira que for melhor para você. Então, um dos primeiros tópicos, né, que a gente vai tratar aqui, por incrível que pareça, nós que somos da área da saúde, a gente trata esses primeiros tópicos que aparecem como mimimi, sabe? Ai, meu Deus, eu não tenho tempo para esse tipo de coisa. Tem muita gente que, né, se vitimiza e se coloca numa situação de coitado e não sei o quê. E, na verdade, todas as vezes que a gente vai fazer algum questionário, que a gente vai realmente interpelar ou atuar diante a uma equipe de saúde, mais de 70% desses profissionais, eles acabam referindo que eles não cuidam deles mesmos. Eles cuidam, né? Eles fazem assistência e processo assistencial, muitas vezes já diante a uma rotina que já foi estabelecida, mas eles mesmos têm muita dificuldade de cuidar deles. E quando a gente precisa, né? Quando a gente quer, a gente busca o reconhecimento, o destaque, o desponte da gente, nós precisamos muito ter essa atenção conosco. Por quê? Porque a gente representa aquilo que a gente é. Então, se a gente tem muita dificuldade em se cuidar, em olhar pra gente, de alguma maneira isso fica nítido pro mercado. De alguma maneira, isso fica nítido para aquelas pessoas que trabalham comigo, ou para o meu chefe, o meu superior, ou para o meu funcionário, se eu estou aqui falando com algum empresário da área da saúde. Então, cuidar de você significa que você sim é importante, que você sim é relevante, que você sim se considera. É um mecanismo quase que inconsciente, mas que as pessoas notam quando você realmente tem aí um valor próprio, quando o seu autoamor está em alta, está elevado. Então você vende isso. É algo assim que eu não estou querendo dizer apenas com relação à sua saúde. Além das questões de saúde, que são fundamentais, a gente se cuidar, a gente manter uma boa alimentação, manter nossos check-ups, nossos exames em dia e tudo mais, mas além disso, quando eu estou falando estrategicamente sobre posicionamento de mercado e sobre valorização financeira, isso significa dizer que agora, a partir desse momento, você já vai mudar uma primeira chave. Todas as vezes que alguém perguntar, e aí, você tá cuidando de você? Repensa, porque se você não tiver, tá mais do que na hora de você se cuidar. Porque você se cuidando, você tá mostrando que você tem valor. Que você presta atenção em você porque você é importante, porque você tem valor. E se você não consegue acessar esse valor, se você não consegue reconhecer essa sua importância, vai ser muito difícil dos outros reconhecerem. E existem mecanismos de você conseguir caminhar até esse encontro. Então, independente da situação que você esteja, porque eu trabalho muito e eu não tenho tempo de cuidar de mim. Cuidado, cuidado. O mercado estratégico, estou falando aqui de financeiro, estou falando aqui de finanças, além das questões naturais da área da saúde, além das questões essenciais do cuidado, do seu cuidado com a sua saúde. Eu estou falando aqui estrategicamente. Todas as vezes que você não se cuidar, você está passando sim uma mensagem que é negativa para a sua ascensão. Então, quem se cuida,
quem presta atenção em si, quem se valoriza, tende a ter mais facilidade de alcançar esses méritos, de alcançar esse reconhecimento, de vender a sua importância, a sua relevância e de conseguir a vir pleitear benefícios financeiros, seja diante um mercado, a partir da apresentação de um produto ou de um serviço, para quem é empresário, ou para você que representa uma instituição que está buscando uma ascensão profissional ou um cargo de gestão ou de liderança. Então, vamos pensar sobre esse cuidado de você mesmo, além dessa questão de uma alimentação saudável, 3 vezes de exercício por semana e coisa e tal. É muito mais do que isso. Vamos parar de olhar apenas a parte superficial. O profissional da saúde que quer ascender, que eu busco o meu reconhecimento, eu busco realmente a minha ascensão e eu quero ganhar melhor, eu preciso pensar um pouquinho mais estratégico durante os meus posicionamentos, diante as minhas falas. Certo? Então, primeira coisinha que a gente já deixa aí, alerta pra você é, tira apenas a parte romântica e começa a pensar estrategicamente sobre a sua carreira. Vamos pro segundo tópico. O segundo tópico, 70% dos profissionais da saúde que a gente faz, né, essa abordagem inicial, 70% referiram insegurança. Essa insegurança, ela pode ser relacionada a procedimento, ela pode vir a ser relacionada à questão de equipe, à rotina. Mas profissionais inseguros são profissionais que, de fato, não corroboram com os processos institucionais. E aí a instituição, ela precisa crescer. A instituição, ela tem as demandas delas, né? Então a instituição de saúde, ela precisa sobreviver. E quando ela mantém um cargo de profissionais que falam, não, você se sente seguro, 70% desses colaboradores, quando se dizem inseguros, e a gente precisa entender aonde é esse nível de insegurança, isso vai refletir, seja no processo assistencial, seja nos processos de melhoria, de incremento da instituição, seja nos processos de faturamento da instituição. Então, como é importante, se eu me percebo inseguro, assumir essa insegurança para mim, reconhecer essa minha insegurança e de imediato correr atrás, de suprir as minhas carências, as minhas lacunas formativas, as minhas lacunas de experiência. Eu não posso, diante a uma entrevista ou a uma colocação, dizer, nossa, veja, eu não me sinto tão seguro nisso. Cuidado com essa, eu não me sinto seguro. O mercado precisa de pessoas seguras. E quando você demonstra uma insegurança, quando você titubeia diante as suas informações, as informações que você repassa, você acaba gerando sim prejuízos para sua imagem. Então, gente, 70% é muita coisa. E aí você pode me perguntar, mas Carol, essa pesquisa foi realizada como? Majoritariamente, realmente, a equipe que mais foi entrevistada, esses dados, né, eles foram coletados da equipe multiprofissional, mas majoritariamente tem uma massa aí grande da enfermagem, justamente porque a enfermagem nas instituições de saúde representam quase 65% a 75% de toda a mão de obra da instituição. Então, é muito comum que a massa da enfermagem acabe também elevando esse nível. Mas mesmo assim, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, psicólogos, então, toda a equipe multiprofissional, ela é arguída. Toda a equipe multiprofissional, ela já foi de alguma maneira contemplada com a atuação da Humanas. Então, quando a gente está falando aqui, não é algo de uma categoria ou outra. A gente está falando de um cenário da saúde. E quando eu estou falando de profissionais da saúde que querem rentabilizar a sua carreira, que querem destaque profissional, eu preciso alertar de que saúde, preciso me cuidar. E tenho que ter segurança. E tenho que passar segurança. Quando eu sou arguído, quando eu sou questionado, quando eu estou ali sendo contratado, eles buscam segurança. A empresa, a instituição, o mercado, ele quer a sua segurança, né? Então você precisa sim demonstrar a sua segurança. E caso você não tenha essa segurança para, né, atuar nas diversas situações que porventura surjam, corra atrás. Mas corra atrás para você se posicionar diferente. Ok? Vamos para o terceiro tópico. Então, a falta do sentimento de equipe, de parceria, ela também é notada em grande parcela dos profissionais da saúde. Então, vê como isso pesa e como é complicado a gente pensar em uma assistência descontinuada, em uma assistência em que a equipe ela não tá fechada, não tá completamente unida. Já estive na ponta
e sei muito bem como é complicado, é muito difícil. Quando um não ajuda o outro, quando um tem que ficar lembrando do outro o que é que o outro tem que fazer, porque senão esse um vai ser penalizado. Ou quando a gente aciona ou sinaliza alguma coisa para um colega e o colega não dá bola, não presta atenção. Então, é muito difícil a gente promover uma assistência qualificada dessa maneira. E uma das questões que a gente bate muito aqui na Humanas é justamente do destaque profissional e da valorização financeira estarem envolvidas numa tríade de cuidado indireto ao paciente, de cuidado ao colaborador e de atenção ao negócio. Então essa tríade ela precisa estar muito bem estabelecida. A gente precisa ter um olhar muito sensível para que esse circuito ele aconteça de uma maneira assertiva, fluida, né? Então vamos lá. Não sabe o que fazer. 55% dos profissionais da saúde referem que não sabem o que fazer. Então, está muito associada com a questão da insegurança. Então, eles assumem um determinado cargo, mas eles não sabem exatamente o que é que eles precisam fazer. Eles não são acolhidos ou alocados, ou não mantêm, né, uma questão de formação que ofereçam a eles uma possibilidade de realmente assumirem aquele cargo, assumirem as suas atividades de uma maneira mais consciente. Então, como é importante, né, a gente entender desses deveres, desses direitos e desses deveres, que no momento da minha contratação, no momento que eu estiver entendendo qual é o meu jogo, eu sou um empresário, ok, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu começo um negócio na área da saúde? O que é necessário dentro da área da saúde? Ok, eu vou assumir um cargo de liderança, o que eu preciso saber para poder assumir esse cargo? É algo que eu só vou conquistando ao longo do tempo ou eu consigo já me preparar, já me antever? Então, dependendo da solidão, 60% dos profissionais da saúde alegam que sentem solidão, se sentem solitários diante do serviço. E é tão estranho a gente pensar num negócio desse, porque, pensa bem, a gente está falando aqui de profissionais que trabalham numa equipe de saúde, multidisciplinar, são muitas pessoas e mesmo assim, essas trocas elas não acontecem de uma maneira muito próxima, ela não acontece de uma maneira tão integrada como a gente imagina ao pensar em uma equipe. Então, quando a gente pensa em equipe, a gente pensa em comunhão, a gente pensa em fraternidade, a gente pensa em apoio, mas na verdade, esses profissionais que a gente acaba intervindo, eles realmente se referem, né, um distanciamento, uma falta de apoio, uma falta de acolhimento. E essa falta de apoio, ela reverbera tanto da equipe propriamente dita, quanto dos cargos de liderança. Então, existe essa sensação que nós podemos modificar. E tudo isso passa a partir de um estabelecimento do desenvolvimento da sua inteligência social. Então é o poder da gente conseguir interagir com o outro, se relacionar com o outro. E a gente tem que entender que as pessoas são difíceis, existem profissionais da saúde que se comportam de uma maneira que são muito diferentes da gente, mas também tem muita gente boa. Tem muita gente próxima da gente e as pessoas elas estão ali também acuadas, né? Tem muito profissional da saúde que está ali dentro do meio dele, mas ainda está muito acuado. Então, a partir do momento que você se sobressai, veja bem, a gente está falando de 60% de uma equipe de saúde que se sente mais sozinha. Aí vem você e começa um movimento diferente, de buscar o outro, de se colocar, de buscar conversa, de entender o que é que o outro pensa, mesmo que você discorde, você já começa a diminuir, pelo menos em você, esse sentimento. Então, todas as vezes que a gente sente uma coisa negativa e a gente percebe, né, dentro daquela instituição, dentro daquele meu cenário, que existe aquela situação, eu posso intervir positivamente. Então, eu posso adotar uma outra postura para que aquela situação de solidão, ela comece a ser diminuída, mitigada. 60% não é 100%, tem muita equipe de saúde que também é integrada e trocam informações e a comunicação flui e as pessoas se auxiliam, se ajudam, mas, infelizmente, essa ainda não foi o achado majoritário dos prospectos que a Humanas já realizou, ok? Vamos lá. A questão emocional. Gente, mais de 80% dos profissionais da saúde referem-se a algum desequilíbrio emocional. Então, a gente está dizendo, novamente, isso não é mimimi.
Se a gente vai observar as taxas, os índices de depressão, de ansiedade, de suicídio na área da saúde, é muito elevado. A gente sabe como é duro trabalhar na área da saúde por vários motivos. Então, além da pressão mesmo do trabalho, além das necessidades todas, das relações que a gente tem que estabelecer, a gente também tem problema em casa, nós temos nossos problemas pessoais, temos as nossas angústias, as nossas perdas, as nossas confusões, os nossos desequilíbrios. Administrar tudo isso em meio a um cenário de dor, de sofrimento e tudo mais, não é fácil, não é fácil. Com rotinas extenuantes, com salários que não acompanham. Então, há uma conjuntura realmente que leva a esses processos de desgastes emocionais. Que, na verdade, né, nós somos uma parcela que representa a humanidade toda está sofrendo, né, de repercussões emocionais. Então, quando a boca não fala, o corpo vai falar, né? Então a gente precisa conversar mais, a gente precisa colocar mais aquilo que a gente busca, se entender enquanto essência. Porque como é que eu vou me destacar se eu não estou bem? A gente passa a fazer uma correlação com cuidar de mim, né? Que a gente falou como um primeiro tópico aqui. Então, eu preciso estar bem para conseguir me destacar. É muito difícil uma pessoa que esteja emocionalmente abalada conseguir concatenar as suas ideias, traçar um processo estratégico de crescimento, de expansão e conseguir alegar, barganhar o seu aumento salarial com o mercado ou com a instituição que representa. Então, as questões emocionais, elas estão latentes na nossa área. A falta de voz. Gente, isso é muito sério, mas muito sério. Principalmente para nós que trabalhamos com lideranças, né, com gestão. 75% da mão de obra dos profissionais da saúde referem que não tem voz. Eles não se sentem ouvidos, eles não se sentem relevados, importantes. E aí, quando a gente conversa sobre isso, a gente vê como é importante uma das situações que a gente conversou em um outro vídeo que eu já gravei aqui para você, que é sobre a gestão participativa. Como é importante as lideranças na área da saúde conseguirem promover uma gestão participativa que faça com que esse colaborador, com que esse profissional da saúde exprima aquilo que ele está sentindo, exprima as ideias, as soluções, as visões sobre o serviço, sobre o negócio, sobre o faturamento, sobre o aprimoramento daquele serviço em saúde que é realizado. Então é muito sério e é muito doído e tudo vai se relacionando. Então quando a gente faz uma análise macro de cada um desses achados, a gente vai vendo como é que a gente consegue desenvolver um processo de liderança, um processo de gestão ou um encaminhamento estratégico da tua postura diante da área da saúde. A gente consegue traçar um caminho oposto a todas essas adversidades que a gente vai levantando. Vamos para o próximo. Sentimento de equipe. A falta do sentimento de equipe, 70% dos profissionais da saúde reclamam, né, sobre a falta do sentimento de equipe, que vem muito aliada à questão da solidão, da solitude. Então, né, independente da tua posição, é fundamental que você corra atrás dessa sua insegurança, dessa sua falta de conhecimento. Às vezes o profissional fica no aguardo, né, quando ele é contratado e tudo mais, da instituição realmente oferecer, né, uma sistemática de apresentação, de encontrar uma equipe que venha, né, a acolhê-lo, a explicar as coisas e tudo mais. E nem sempre é isso que a gente encontra, né? Nem sempre é dessa maneira. Seria o ideal, mas não é assim. Assim como quando você empreende, você também tem cá suas dúvidas, né? Você vai recorrer a quem? Então, nesses cenários, os profissionais da saúde, sejam empresários ou estejam atuando, né, dentro de alguma instituição, é fundamental que eles mantenham uma postura de proatividade. O que é que vocês precisam fazer? Correr atrás das informações que vocês não têm. É manter um processo de relacionamento ativo, é manter um network positivo, é buscar cursos, palestras, mentorias, masterminds, é buscar consultorias que venham, né, a te basear
nesse princípio. Todo início, né, gera algum desconforto, a gente fica, né, sem saber onde é que a gente está pisando, será que é exatamente isso que eu preciso, né, oferecer, qual é a demanda daquele local. Então tudo isso a gente vai se apropriando com o tempo, mas com uma postura proativa e não passiva, né? Então, apesar de existir essa queixa, existe sim uma necessidade da gente se manter de uma maneira mais estratégica. Então, a gente tem que correr atrás, tem que se movimentar para suplantar essa dificuldade. Uma outra questão é que mais de 75% dos profissionais da saúde alegam alguma dor física. E eu não estou falando apenas, né, daqueles profissionais que mobilizam pacientes, que fazem transferência de leito, como técnicos de enfermagem. Toda a categoria multiprofissional da área da saúde acaba referindo alguma dor física, né? Tem membros inferiores, é uma cefaleia, é algum mal-estar. Então, existem sim dores físicas que esses profissionais acabam relatando. Então, além da gente, né, observar a questão postural, a questão da dinâmica do serviço acontecer de uma maneira satisfatória para o nosso organismo, nós também precisamos avaliar se aquele tipo de trabalho ele está relacionado com o que eu gosto de fazer e como eu quero fazer. Se aquela rotina está dentro do meu dia ideal, se aquela rotina que aquele serviço que eu estou representando, ele de fato está em concordância com aquilo que eu quero para mim, para minha vida, para minha saúde. E aí eu volto para aquele primeiro ponto que a gente começou, que eu não cuido de mim. Então é fundamental que eu observe como é que está o meu organismo, como é que eu estou me sentindo diante daquela rotina. Não é porque você iniciou com uma determinada jornada de trabalho, fazendo uma determinada atividade, que você não possa enveredar por outro caminho e respeitar, né, os seus desejos, os seus anseios. Se você não faz parte dessas queixas, e se você consegue com a ginástica laboral, com a fisioterapia, ou realmente observando, né, as questões emocionais, porque a gente sabe muito bem que quando a boca cala, o corpo fala. Então a gente sabe muito bem disso. Se a gente está se cuidando, existe um mecanismo da gente também melhorar esse parâmetro, melhorar. Existem uma série de políticas que a gente pode adotar dentro de instituições para melhorar esse panorama quando a gente consegue estabelecer, né, um dado como esse. A gente vai avaliar que dores são essas, né? Quais são as causas dessas dores, quais são as intervenções práticas que a gente consegue adotar para diminuir esse sofrimento desse colaborador da área da saúde. Então, para tudo tem solução. Basta a gente utilizar de um processo criativo próprio que nós temos, mas que está adormecido. Então, além dessa questão das dores físicas, tem também uma questão da ascensão profissional. 80% da equipe de saúde refere dificuldade em ascensão profissional. O que é isso? É porque as instituições de saúde ainda mantêm um modelo muito cartesiano nos programas de cargos e salários, de progressão de cargos. A dinâmica, né, dentro das instituições de saúde ainda são muito restritas. Então é muito difícil para a maioria dos cargos conseguir elevar, galgar outros caminhos, outros patamares dentro da própria carreira. E aí é quando a gente conversa, né? Quando a gente conversa com gestores, quando a gente conversa com os empresários, é de que a gente precisa lembrar que nós estamos trabalhando com pessoas. E as pessoas, elas são movidas por sonhos, elas são movidas por objetivos. Então, quando uma pessoa entra em uma instituição e assume um determinado cargo e não vê possibilidade de melhoria, de incremento, de acesso a outro tipo de atividade ou de valorização dentro de uma escala de trabalho, ela acaba não ficando motivada, ela acaba levando aquele dia a dia de uma maneira penosa e os anos vão se passando e você vai perdendo a força de trabalho daquele indivíduo. Então, quando a gente está falando de gente, é porque a gente precisa entender de gente. A gente precisa compreender que se eu quero rentabilizar a minha carreira, se eu quero sim ser reconhecido profissionalmente, quando eu tenho essa dificuldade de ascensão, eu preciso identificar recursos criativos para que eu saia desse ciclo vicioso que ainda é preponderante na nossa área. Então, existe essa dor, existe essa carência da gente conseguir sair desse esquema que é viciado, né? Que já tem muitas cartas já marcadas, que existe muita política e que falta
criatividade nessa dinâmica. Falta criatividade no exercício de você conseguir adotar maneiras de transicionar funcionários dentro da instituição. Essa dinâmica, ela é muito favorável e a gente peca muito dentro da área da saúde. Então as pessoas vão com o tempo realmente ficando mais desmotivadas, o que é um processo natural porque a gente está indo contra a natureza do ser humano. A outra questão é a questão do dinheiro. 80% dos profissionais da saúde referem que não são satisfeitos com a sua remuneração, que não acreditam que a remuneração que possuem está compatível com o engajamento, com o esforço, com a responsabilidade do exercício próprio da área da saúde. E aí, apesar dessa queixa acontecer, geralmente, os profissionais, para conseguirem resolver essa questão, acabam buscando outras rendas, né? Outros empregos, eles acabam buscando outros contratos. Então, eles não conseguem imaginar que existe outra maneira da gente se posicionar no mercado da saúde para que a gente consiga, de fato, se posicionar de uma maneira diferenciada. Então, em outra aula passada, nós conversamos sobre a pirâmide do posicionamento na área da saúde. Então, nós identificamos que sim, existe, né, uma grande massa, né, de profissionais em uma mesma posição. E quanto mais a gente vai escalando nos processos estratégicos, mais você é valorizado financeiramente. E não são muitos os profissionais que identificam essa possibilidade de ascensão. Não são muitos profissionais que realmente já estão, né, interessados, já estão no seu tempo, já estão pensando realmente em desenvolver posturas diferenciadas para alcançarem resultados diferentes. Então, tem perfil para todo tipo de vaga e as vagas estão aí. O mercado, ele é carente. O mercado da saúde, ele é altamente carente. E é muito carente, mas muito mais carente dos profissionais estratégicos, porque a massa é muito elevada, a massa é muito grande. Só na categoria da enfermagem, nós somos a segunda maior categoria do Brasil. Primeiro vem o metalúrgico, depois vem a enfermagem. Então, nós temos uma alta representatividade dentro da área da saúde, é um peso muito grande. E aí vem essas políticas, né, de aumento salarial e tudo mais. Vocês pensem estrategicamente como é que uma segunda maior, eu estou falando só da enfermagem, da segunda maior categoria do Brasil, de profissionais registrados no Brasil, como é que essa massa, o que peso é que essa massa representa dentro do sistema de saúde? Como é que se estabelece um piso salarial e veta para todo mundo esse piso? Como é que essa coisa acontece? Como é que essa sistemática, como é que se paga tudo isso? Então, não é algo que a gente tem que se abster, é algo que a gente tem que olhar, é algo que a gente tem que viabilizar e não repassar a responsabilidade. Quando a gente repassa a responsabilidade daquilo que a gente busca, na verdade, a gente está deixando na mão do outro a nossa vida, a nossa conquista. Então, para se destacar, tenho que olhar de onde é que vem meu dinheiro, como é que está sendo calculada a minha hora, está justo ou não está, por quê, como é que eu consigo melhorar esse tipo de análise a meu respeito, né? E aí você desponta e você viabiliza uma série de outras possibilidades para seus colegas. Então, pessoas profissionais da saúde que começam a despontar, que começam a demonstrar outras formas de atuação, eles também são representativos. Eles estão ali sendo exemplo, eles estão ali estimulando, movimentando uma sistemática de saúde que está ali muito assoberbada, que está ali muito envolvida com as questões da vida prática e pouco analítica para as situações que de fato possam vir a trazer melhorias. E aí vem a gestão de tempo, né? Profissional da saúde não tem tempo e se acha por falar um negócio desse. Pense que na hora que eu tô escutando isso, eu falo, meu Deus, não fala uma coisa dessa, gente. Não fala, não pode ficar falando isso. Aí porque eu não tenho tempo. Porque eu não tenho tempo, eu sou muito ocupada. Aí quando assumo um cargo de gestão, então, aí já fica com os laptops na mão, correndo de um lado pro outro, cheio de caderno na mão. Minha gente, pelo amor de Deus. Se você não sabe gerir seu tempo, como é que o mercado vai olhar pra você e vai dizer, vou pedir mais pra ele? Como é que seu chefe vai chegar e dizer, tem capacidade de assumir alguma coisa mais interessante? Porque ele consegue ali... mesmo que você tenha as suas dificuldades, porque a gente tem as nossas dificuldades, mas as pessoas não precisam saber disso. As pessoas não precisam, o mercado não precisa saber disso. Você tem que se colocar e assumir aquilo que você é capaz de assumir, dentro da sua suficiência, observando quais são os desafios que são interessantes.
mas não se colocar de uma maneira, né, achando que é uma maneira atabalhada, né, uma maneira de dizer que eu sou muito ocupado, que eu sou muito importante, que eu estou sempre cheia de reuniões, ou que eu estou sempre fora de casa e eu só durmo um dia na noite, um dia na minha casa, eu só vejo meu marido, minha família. Minha gente, pelo amor de Deus, no momento em que eu estou querendo me posicionar e que eu quero ascensão, eu preciso mostrar que eu estou bem, e que eu estou apta, e que eu estou pronta para assumir os desafios que eu escolher assumir, que estiverem de acordo com aquilo que eu desejo, que eu quero. Então não é simplesmente se colocar numa situação de subserviência. Os profissionais da saúde se colocam muito nessa situação de subserviência. Então, é fundamental que se eu quero rentabilizar a minha carreira e se eu quero valorização financeira, destaque profissional, eu preciso me posicionar diferente. Eu preciso analisar aquilo que eu falo, eu preciso analisar como eu me comporto. O profissional da saúde que quer ascender tem que saber ter tempo, tem que saber priorizar as suas demandas, tem que saber, porque tudo é prioritário. Então, se tudo é prioritário, vamos saber priorizar os prioritários, senão você não cresce. Senão você não traz resultado. Para a gente conseguir ascensão, nós precisamos oferecer resultados. Nós precisamos demonstrar soluções, apresentar soluções efetivas. Preciso apresentar soluções. E aí vem a falta de reconhecimento. Esse dado eu acho super intrigante. 65% dizem que realmente não se sentem reconhecidos. Mas é um processo que aí você vai observar justamente a questão da análise, de como é que nós não somos estimulados a analisar a situação. Tem algumas categorias específicas que elas são gratas. Elas são gratas pela possibilidade de trabalhar. Elas são gratas pelo recurso, pelo salário em dia. Elas estão focadas ali, sabe? Naquele salário em dia, naquela possibilidade de emprego. E elas associam isso ao reconhecimento. E quando a gente conversa, o que é ser reconhecido, né? O que é ser reconhecido? Para alguns é se manter empregado, é ter a oportunidade de ter um emprego. E o reconhecimento, ele é um processo muito subjetivo. Pode ser que para mim o significado de reconhecimento seja algum diferente do seu. E você tem que buscar qual é o seu reconhecimento. Então, quando 65% nos diz que não se sente, né, reconhecido, significa dizer que uma parcela bem significativa se sente reconhecida, né? Então, existem pessoas que sim, estão satisfeitas com o processo, né, com a sistemática que é estabelecida na saúde. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu perfil e cada um tem o seu tempo. Mas se isso te incomoda e se você busca mais, eu já estou ali adiantando que existem sim movimentos muito estratégicos que a gente possa vir a adotar e que a gente vem conversando, né, ao longo desses conteúdos, desses vídeos que a gente vem gravando aqui para vocês. Porque o nosso propósito é de fato fortalecer essa nossa categoria, é da gente se preparar. A gente vai, minha gente, mas muito mais longe quando a gente está junto nesse processo. E a gente vai representando, isso vai gerando interesse, curiosidade, dúvida, que seja. As pessoas, elas olham para esse movimento e falam: nossa, mas será mesmo? Né? Será que é possível? Que estranho. Estranham, julgam, tudo bem. Se você vai ser diferente, você vai causar estranhamento. Se você está pensando em outras propostas, você vai ser julgado, você vai ser criticado. Nem sempre a gente encontra, né, um apoio para isso. Justamente pensando nesse tipo de coisa, nós mantemos dentro da Humanas o nosso mastermind. Então, o nosso mastermind é justamente para, no nosso caso, empreendedores na área da saúde. São extremamente solitários, muito solitários. Porque os profissionais da saúde, eles acabam enveredando para sistemáticas de atuação muito mais tradicionais. E quando você vai empreender, nem todo mundo tem essa sacada de mercado, tem essa noção, né, de como é que funciona a implantação de um serviço de saúde, a administração de um serviço de saúde, quais são as exigências, como é que a gente se estabelece, como é que a gente é notado, como é que a gente se vende, como é que se precifica, qual é a nossa solução, como é que eu converso com o meu cliente. Então, assim, são muitas situações que os profissionais da saúde se deparam quando pensam em fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu quero dizer com isso é que como é importante a gente se manter próximo
de conteúdos, de pessoas, de círculos nobres que entendam o nosso movimento. E nesse momento escolham, de fato, quem é que está agregando para que você consiga alcançar os seus objetivos e quem é que vai estar atrapalhando esse processo. Porque você vai estar sensível, você vai estar se doando, você vai estar participando de um processo criativo, seu próprio, genuíno. E não tem nada mais lindo do que esse movimento em busca da nossa realização. Não tem nada melhor do que a gente sonhar e realizar nossos sonhos. É possível, é muito possível. Busque seus caminhos, não desista a partir das primeiras, dificuldades. A gente passa por dificuldade, mas quando a gente sabe aquilo que a gente quer, tudo fica mais fácil. E se você ainda não sabe, vamos analisar. Vamos analisar. Se você tá com essa sensaçãozinha que tá faltando alguma coisa, com essa pergunta, meu Deus, será que é só isso mesmo? Será que eu posso mais? Você pode. E não é só isso mesmo. Esses foram os 12 pontos que eu queria trazer para vocês, dos principais relatos que a gente acabou coletando diante das nossas atuações. Fica atento, fica atenta, porque se for a sua hora, comece esse movimento, porque você pode, sim, se destacar e ter a sua valorização financeira. Um grande beijo, até a próxima!